Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, começando mais um AR Responde. Bom, hoje a gente vai falar basicamente como você passar na perícia do INSS, tanto na médica quanto na social, sem cometer erros. Vou dar dicas aqui, o que você precisa fazer, levar, como agir, tanto na perícia social quanto na perícia médica. Bom, para quem não quer, sou o Thiago Daniel, sou especialista na Lei Brasileira de Inclusão e aqui, através do Adequando a Realidade, ensinamos o PCD e o PMR a usufruir dos seus direitos. Ensinamos literalmente você a usar a sua deficiência como melhor arma para conseguir o seu direito. Bom, vou aqui compartilhar o seu a live nos grupos de WhatsApp para ninguém falar que eu não fiz. E aí a gente já começa o nosso conteúdo. Vamos aqui compartilhar nos grupos de WhatsApp. Por aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Como passar na perícia do INSS, médica e social sem cometer erros. Bora lá. Quem tá chegando aí vai se aprumando. Quem tá chegando vai se aprumando, vai se acomodando, que a gente já começa. Estou só compartilhando aqui nos grupos de WhatsApp, pra galera não reclamar que eu não compartilhei, né? Vamos aqui, pronto, prontinho. Bom, bora lá começar. Bom, galera, eu vou fazer como sempre, tá? Eu vou começar o conteúdo, eu vou falar do conteúdo para quem está nos vendo no YouTube. Tem uma galera que assiste o conteúdo no YouTube. Como é que funciona a dinâmica aqui? Bom, a gente fala o conteúdo, depois eu respondo perguntas. Então você que está vendo pelo conteúdo, não está vendo pela live, o conteúdo é a primeira parte da live, tá bom? Então bora lá, eu vou falar dos conteúdos, vou falar tanto da perícia médica quanto da perícia social, vou falar como é que é o esquema literalmente, o que eles pedem, o que eles não pedem, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, tá? Então quem tá chegando aí, pega lápis e papel, anota, porque muitas vezes o erro de você não conseguir o seu benefício tá aqui, tá bom? Bom, para quem não sabe, em 2009 mudaram as regras. Eu vou contar um pouco da história. Mudaram as regras da perícia social, porque aí entraram as regras, basicamente, da questão da perícia social com relação ao modelo psicobiosocial, ou seja, a avaliação mudou de acordo com as condições multidisciplinares, tanto na condição social como na condição patológica. Então, quando você vai lá na perícia médica, seja na perícia médica quanto na perícia social, é uma condição plural que eles vão analisar. Bom, para quem não sabe, quando você vai na perícia médica, o perito é um médico, tá, gente? Ele pode não ser uma pessoa especialista no seu universo da patologia, um especialista no universo seu que você está ali solicitando, mas seja ele qual seja o benefício que você vai pedir, seja ele o BPC mais 25%, aposentadoria, auxílio doença ou qualquer outro benefício, o
perito, quando for fazer a sua avaliação, ele quer fazer uma avaliação clínica. Então ele não está ali para analisar a sua história. É muito triste, é um pouco impactante que eu estou falando para vocês, mas é verdade, tá? O perito não está ali para avaliar a sua história, mesmo porque ele está ali, ele está fazendo várias perícias, ele está num processo de corrido. Então, quanto mais direto e objetivo nós formos, mais claros nós formos, mais simples e mais a probabilidade seja muito maior que você passe na perícia médica, tá? Quais são os principais itens que as pessoas cometem erros, né? As pessoas cometem quando vão na perícia médica, principalmente. Bom, falta de documento é importantíssimo. Vamos lá, primeiro ponto, anota aí, tem que levar o seu protocolo que você marcou a perícia. É muito importante. Por que que é importante? Pelo simples fato de, se caso, tá bom? Caso você não for atendido, você tem como garantir que você esteve lá, que você foi na perícia. Segundo ponto, ele vai avaliar a condição patológica. Então vamos dar um exemplo aqui. Como a avaliação é uma avaliação basicamente patológica, então, por exemplo, vou solicitar o BPC-LUAS, tá? O que é avaliado na perícia médica? É a condição simples patológica versus a condição funcional. Tchau, o que é isso? O INSS sempre vai perguntar para você por que você está solicitando aquele benefício. Ou seja, se o que te impede de conseguir a vida funcional, o que é vida funcional? De trabalhar, exercer trabalho, certo? Por exemplo, uma epilepsia, né? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Pode ser epilepsia, pode ser um autismo, pode ser outro tipo de deficiência. A gente está aqui só exemplificando. Mas se, por exemplo, é a EPI, a epilepsia, você precisa levar laudos histórico médico relacionado à epilepsia. Não importa as outras patologias que você tenha acumulado ao longo da vida. Então, por exemplo, eu tenho 4 CIDs. Se eu fosse solicitar um benefício, eu teria que só levar documentos, histórico médico, tratamentos daquela patologia que me impossibilita de trabalhar. Qual é? Por exemplo, a epilepsia que eu tenho. Então, eu vou fazer um histórico clínico, literalmente, para levar para lá, dizendo, com um laudo muito bem feito. Aí eu vou falar uma vez só, ou depois você volta aqui e veja a live inteira, tá? O que no laudo precisa ter, tá? Vamos lá. O que no laudo precisa ter sem falta? Nome do paciente, histórico da doença, CID da doença, o mais novo de preferência, tá? O CID-11, não o CID-10 atualmente, CID-11, não o CID-10, informações do tempo que a incapacidade ou tempo se é permanente ou indeterminado. Se for indeterminado, quando começou e quando não começou, tá? É muito importante que seja colocado isso. Quem está chegando aí, dá aquele like, compartilha o conteúdo, comenta aqui que a gente vai falar. E eu vou comentar cada item desse, então anota, tá? Data, especificação, se a incapacidade impede o paciente de fato de trabalhar ou não. E se não impedir, qual ambiente laboral pode prejudicar o paciente? E assinatura e carimbo do profissional. Aqui muito importante, gente, que é muito importante dizer assim, qualquer médico pode assinar um laudo médico, um relatório médico. Porém, fique bem claro, quanto mais específico ou técnico é o relatório com a patologia, ou seja, se é uma patologia neurológica e for
uma análise de um neuro, melhor. Se é uma patologia neuropsíquica e eventualmente é um neuro ou um psiquiatra, maravilha. Se a patologia é de uma condição dermatológica, por exemplo, e for um dermato, maravilha. Quanto mais específico e técnico é melhor para você, tá bom? Então esses 6 itens não podem faltar no seu laudo. Vou repetir, tá? Nome do paciente, histórico da doença, informações do tempo da incapacidade, se ela é por tempo indeterminado ou não, data, especificações da incapacidade, se impede o paciente de trabalhar, a assinatura do carimbo profissional. Ai, Thiago, meu filho que está solicitando benefício é menor de idade. Ele vai escrever lá se a patologia impede meu filho de 2 anos trabalhar? Vai, porque se a doença, a patologia, for permanente, já dá para dizer se a limitação vai ser a médio e longo prazo e se a patologia ali em questão vai impedir daquela pessoa, daquela criança, ter uma vida funcional. O que é vida funcional? Condições de trabalhar, tá? Aqui é muito importante, porque isso que eu estou falando, muita gente me procura para a questão do BPC, e o BPC é uma condição basicamente para quem não pode trabalhar. Então não importa aqui se a criança tem 2 anos ou se é um adulto, tá bom? A pergunta é sempre a mesma, tá bom? Tá certo? Outra coisa que vocês vão fazer, tem um histórico bonitinho, conseguiu esse histórico clínico com o laudo bonitinho, tem que ter no máximo, atenção, anotem, no máximo 3 meses, tá? O INSS aceita históricos clínicos, condições de no máximo 3 meses, então essa condição de levantamento de histórico e laudo clínico posterior externo tem que ter no máximo 3 meses de data, ok? E outra coisa que vocês vão fazer é organizar uma pasta de uma forma bem simples. O que? Tratamentos, medicamentos, tudo bonitinho, em ordem cronológica. Vai lá perder um tempo, vai colocar uma etiqueta lá. Meu filho, isso aqui foi quando ele tinha 2 anos. Esse aqui foi semana passada. Esse aqui foi o ano passado. Para organizar e quando o médico avaliar, ele não precisar ficar fazendo uma linha cronológica. Você já deu essa possibilidade. Por quê, gente? Porque é a linha cronológica da patologia que vai garantir que você tenha o benefício, que você passe na perícia médica. Ah, Thiago, é isso mesmo? Tá bom? Outra coisa, não mintam, em hipótese alguma, tá? Tem gente que fala pra mim, ah, Thiago, o advogado tal falou pra eu mentir. Não mintam, tá bom? Não mintam. Você não vai com a melhor roupa, você não vai com a pior roupa, mas essa questão de fazer, eu vou de muleta, e eu vou levar meu sobrinho que é de colo, eu vou fingir isso, eu vou fingir aquilo, não dá certo. Lembre-se sempre que o médico que está na sua frente, ele estava avaliando basicamente a condição patológica. Então se você fingir algo que não corresponde à condição patológica que você está solicitando, ele vai negar o benefício. Então não mintam em hipótese alguma, tá bom? Outra dica, muito simples, já falei, que tem que levar o histórico clínico, tem que levar o protocolo bem bonitinho, tem que necessariamente levar o histórico clínico com no máximo 3 meses de validade, o laudo clínico, tá certo? E não mentir. Essa é a parte fundamental para você conseguir o benefício, tá bom? Para principalmente pessoas que vão solicitar o BPC. E outra coisa, se você levar tantos tratamentos, quanto medicamentos, quanto histórico clínico, eu garanto a você
que você não precisa ficar conversando. Ele não quer saber da sua vida. O, o perito, perdão. O perito não quer saber da sua vida. Ele quer saber o porquê você está solicitando aquele direito, tá bom? Bom, falamos sobre a perícia médica, agora vamos para a perícia social. Bom, em muitos lugares a perícia social não é necessária, mas muita gente vai passar pela perícia social. A perícia social, ela avalia o amplo, tá bom? Ela avalia a amplitude da condição médica. Gente, começa a fazer aí as perguntas. Depois que eu expor o conteúdo, eu respondo as perguntas, tá bom? Boa noite a Jéssica, a Dai, ao Jefferson, que eu vi lá, todo mundo, tá bom? Então, o que é avaliação social? A avaliação social vai avaliar o amplo da questão. Ela vai avaliar a questão clínica? Não. Ela vai avaliar a questão de gastos? Vai. Ela vai avaliar a sua condição social? Vai. Ela vai avaliar a sua condição de estrutura, de apoio para condição desses gastos que você tem? Também. Ou seja, vamos lá, vamos fazer um apanhado então. Então apareceu lá, tenho que ir na perícia social. O que ou o assistente social ou assistente social vai perguntar para mim. Então o que você tem que levar? Você tem que levar o histórico clínico? Tem. Tem que levar gastos com tratamentos? Tem. Tem que levar gastos com medicamentos? Tem. Você tem que dizer a sua condição de vínculo familiar? Bem, se você for uma mãe solteira ou um pai solteiro, por exemplo, que é muito comum a gente pegar, diga, tá bom? Que é importante você mostrar que você tem esses gastos. Por que você tem que mostrar esses gastos a mais com relação à patologia? Porque aí existe a flexibilização da renda per capita. Porque se você gastar muito com a patologia, por exemplo, com medicamentos, tratamentos, insumos, órteses, próteses, etc., a condição de renda per capita se flexibiliza. Tanto você vai ter que mostrar isso para o médico quanto para assistente social, tá bom? Entendam que a avaliação do assistente social é sempre com relação à estrutura social da sua vida. Então vai saber onde você mora, se você tem dificuldades, se você estrutura a sua vida de forma sozinha ou não, se você tem ajudas ou não, tá bom? Então fiquem muito atentos a isso. E outra coisa, também não mintam, tá bom? Não mintam. Caso, tá bom? Vocês tenham, que é muito comum, casamento, porém não se separaram, né? Se separaram de forma no carnal, ou seja, cada um está no seu canto, mas não se separaram no papel. Basta você pedir para o seu ex-marido, para a sua ex-esposa, assinar um papel, pode ser um papel de pão mesmo, e levar isso como prova, porque o fato de alguém falar que está separado faz disso você provar que, independente você não esteja separado do papel ou não, aquela pessoa não está com você, tá bom? Bom, gente, eu vou abrir vocês aqui no monitor para começar a ver as perguntas de vocês. Eu acho que eu expus todo o conteúdo. Vou começar a responder as perguntas de vocês. Só vou abrir vocês aqui para ver as perguntas. E aí a gente já começa aqui, dá boa noite pra galera. Bota aí, galera, da onde vocês são. Boa noite aqui, boa noite ao Jefferson, a Maria, a Jéssica, a Dayana, a Paula, o Souza, a Paty, a Ney, a Jéssica de novo. Então eu vou começar a responder a galera aqui. Depois eu respondo o pessoal
do WhatsApp também, tá bom? Bom, boa noite, Tiago. A Maria está perguntando uma pergunta. Quando eu passei no perito para avaliação para a curatela, que já saiu pelo juiz, ok. Para o meu brilho, esse documento da curatela serve como laudo? Não. Curatela serve só que ele é uma pessoa dependente da sua ajuda, Jéssica. Maria, perdão. Boa noite. Pode ser. Essa é uma pergunta muito comum. A Day aqui está perguntando se o laudo clínico, histórico clínico, pode ser feito de forma particular. Pode, tá bom? Vocês não têm obrigação de levar um histórico clínico feito no SUS, tá? Pode ser feito aí quando você leva o seu material de apoio, que é o material clínico, histórico clínico, pode sim ser de ou um médico particular ou de convênio, tá? Ana Paula, boa noite, Thiago. No caso de criança, como funciona de 6 anos, no caso ela é autista, tem um papel de um neuro que posso pedir para um clínico que atende meu neto para fazer um relatório. O ideal é que, se ele é autista, o ideal é que o relatório clínico e o histórico clínico seja feito pelo neuro, tá bom? Não pelo um clínico geral, tá? Então, o ideal é que seja feito por um neuro, tá bom? Jéssica, Thiago, a Jéssica que pergunta, Thiago, como conseguir a negativa do SUS? Hoje perdi no SUS, mas negaram. Não é no SUS, tá, Jéssica? A negativa não é solicitada no posto de saúde, tá? Você tem que só solicitar ali que você não foi atendida, na Secretaria de Saúde do seu município que você pede a negativa, tá? Boa noite, Silene. Nene, próxima semana começa as aulas, mas não tem terapêutica, porque minha filha, como faz para resolver esse caso? Bom, Nene, tem que, basicamente você ali solicitar com tanto um laudo médico, como um laudo de um neuropsicólogo, neuropsicólogo e neuropedagogo, eu falando bobagem, um neuropedagogo ou neuropsicológico, psicólogo, que você consegue, tá? Então você precisa de um laudo clínico e um relatório, não é nem um laudo, é um relatório de um neuropedagogo a um psicopedagogo. Por quê? Porque é o psicopedagogo ou neuropedagogo que vai dizer qual é a necessidade na condição educacional da criança, tá? Não é o médico, tá bom? Bom, vamos lá responder as perguntas aqui agora. Eu vou para o WhatsApp aqui para responder as perguntas do pessoal. Tem uma galera respondendo. O pessoal perguntou aqui se a lei que saiu das doenças raras hoje vai atrapalhar os direitos das pessoas. Não, na verdade o que saiu sobre o programa de doenças raras hoje do governo federal, que eu vou falar semana que vem, nada mais é que imbróglio, não vai mudar o direito de ninguém, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo. Vamos aqui responder. Vamos responder aqui. Queria tirar uma dúvida. Eu faço uso de sonda de alívio e toda vez que eu vou no posto pegar minhas sondas, as enfermeiras ficam me questionando por que já acabou, etc. Isso está me deixando constrangido. Bom, quem está falando isso você pode fazer um BO se está te passando por um constrangimento, e isso resolve com um relatório detalhado dizendo qual é a necessidade da sonda, tá bom? Deixa eu aqui pegar outras perguntas. Eu estou respondendo pergunta aqui. Boa noite, a Michelle. Boa noite, estava sem telefone, gostaria de aquela história do plano de saúde. Que história do plano de saúde? Faz umas perguntas sem pé nem cabeça, fica difícil, né, gente? Vocês precisam me ajudar. Deixa
Deixa eu ver outra pergunta aqui. Vamos passar no perícia. Vamos passar no perícia. Deixa eu ver aqui. Gente, muita gente aqui tá votando. Votou, hoje a gente fez ontem, né? Eu fiz a votação para vocês votarem nas lives. Muita gente votou aqui na como conseguir medicamento gratuito. Eu vou fazer a live semana que vem e inclusive vou sortear um e-book com o passo a passo de como conseguir o tratamento gratuito. Então já fiquem aí atentos que eu vou sortear um e-book aí com o passo a passo de conseguir tratamentos na live. Então fiquem atentos aí na próxima live da semana que vem. Deixa eu ver aqui. Não recebi o valor do Vale Gás, que era para vir junto com o BPCI agora. Tem que ver se você está cadastrada para isso, né? A Souza Cel, já passei com minha filha na perícia médica, agora ele vai passar na avaliação social. Na perícia médica eles disseram que é pela idade dela, 2 anos e 5 meses, o resultado sai por pontuações. Como é feita essa pontuação? Falaram bobagem para você, Souza. Não tem essa questão de pontuação, é a avaliação da condição da deficiência, tá? Deixa eu explicar isso aqui para vocês rapidinho, tá? A condição de deficiência, ela é parte de um conceito médico, basicamente, gente, que é a avaliação se a deficiência é permanente ou não, tá? Para ser permanente, a deficiência ela precisa estar na vida da pessoa por mais de 2 anos, tá? Qual é esse conceito? Esse conceito é médico, tá, gente? Então não é o INSS, não é a justiça que impõe isso. Isso é um conceito médico, inclusive internacional, tá? Então, se a deficiência ela não for regredir, né, literalmente, ou seja, melhorar, ela for ficar estável e ela independente das ações clínicas que vocês façam no corpo da pessoa com deficiência, não melhore esse quadro, a deficiência é estável, tá? Ela é permanente, tá bom? Então, a partir desse momento, você se torna uma pessoa capaz, apta, não é nem capaz, é apta a solicitar o benefício BPC, tá bom? Então é isso que vai fazer, não existe pontuação não, tá? Falaram bobagem para você, não existe pontuação não. Sou de Santos, como mostrar gastos no meu caso? Então, os gastos, aí, aqui que eu estava falando no começo da live, tá? Os gastos é vinculados a tudo que é... Você sempre vai responder a pergunta assim, ó. Eu sempre que eu respondo, que eu atendo, eu falo isso. O que é gastos com relacionados à deficiência? Você vai sempre fazer a pergunta assim, Dai. Esse gastos eu tenho por conta da deficiência, se essa resposta for sim, isso vale como gasto de deficiência. E o que é gastos? Depois que você responder isso, você precisa responder outra pergunta. Esse gastos é permanente? O que é permanente? É gastos com relação à deficiência por mais de 6 meses, tá certo? Então, tudo que for gastos com a deficiência e for permanente, ele vale ali na condição de abatimento para relativizar a renda per capita, tá? Então você entra aqui, locomoção, entra tratamentos, medicamentos, insumos. Tiago, o que são insumos? Eventualmente a condição de fralda, condição de eventualmente dieta seletiva, a condição de eventualmente algum tipo de uso de ambientes hospitalar que você precise, tudo isso são insumos, tá? Então tudo que é tratamentos, medicamentos, órtese, prótese, insumos, vale como gastos. Porém, fiquem atentos que todas essas condições você precisa ter ali um laudo clínico, uma condição que prove que você usa aquilo de forma contínua, tá? O que você vai juntar além disso? Você vai juntar a nota fiscal junto com os gastos vinculado
ao tratamento, ao medicamento e etc, tá bom? É bem simples, tá bom? A Cristiane está perguntando aqui, boa noite, Cristiane. Boa noite, me tira uma dúvida. Se eu conseguir o BCP do meu filho que tem síndrome de Down, eu tenho uma filha autista, você acha que doença pode ir no meio deles quando ir à avaliação social? Muito difícil, tá? Normalmente a avaliação social, ainda mais hoje, é ou num lugar que é determinado, tá? Hoje em dia, inclusive, pode ser feita a avaliação social, inclusive por vídeo chamada. Muito difícil ir no local da pessoa, tá? E se você já tem uma criança com síndrome de Down e tem outro filho com autismo, você também pode pedir, a lei permite que você tenha você peça 2 BPCs aí, tá bom? Sem problema nenhum. Isso não impede de você solicitar 2 BPCs, tá bom? Pessoal, fiquem atentos, hein? Vou falar de novo. Olha, tem sorteio do Adequando aqui. Eu tô sorteando uma mentoria comigo. Para participar da mentoria tem que ir lá no Instagram e cumprir todas as regras do sorteio para fazer uma avaliação comigo, passar comigo, para você saber como conseguir todos os seus direitos, fazer o levantamento de todos os seus direitos da pessoa com deficiência e saber como conseguir, tá bom? E vamos lembrar, eu vou fazer um outro sorteio semana que vem, porque aí eu vou fazer, já vou adiantar aqui, eu vou fazer a live com o tema de medicamentos gratuitos e também vou sortear um e-book com o guia prático. Tudo que eu vou falar na live eu vou sortear um e-book meu, tá bom? Que eu faço, a gente só tem aqui vinculado ao Adequando, sou eu que fiz, é um e-book meu, que para você conseguir e saber tudo que você precisa para ter o medicamento gratuito. Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Fiquem atentos. Boa noite. Bom final de semana. Até semana que vem. Quem quer participar dos grupos de WhatsApp, eu posso te chamar no seu particular para tirar umas dúvidas. Estou sem jeito. Se você estiver nos grupos de WhatsApp, faz as perguntas lá, ô Cristiana, ou pode chamar também, a gente conversa, tá? Me chama a partir de segunda-feira que a gente conversa, tá bom? Sem problema nenhum, Cristiana, a gente conversa assim. Eu tiro as dúvidas com o maior prazer para vocês, tá bom? Bom, gente, boa noite para vocês, fiquem com Deus. Entrem nos grupos de WhatsApp, espero vocês. Bom final de semana. Fui!